Acompanha comigo Marcos capítulo 5, a leitura do verso 1 até o verso 20. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus, lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém? Irmãos, você vai perceber junto comigo que Marcos registra nesse episódio 3 momentos distintos em que são feitas súplicas a Jesus. Eu queria chamar sua atenção para esses momentos esses 3 momentos onde houve súplicas, onde fizeram súplicas a Jesus. E há 2 deles, há 2 pedidos que lhes foram feitos, Jesus atendeu prontamente. Mas a uma dessas súplicas Jesus não atendeu. O terceiro pedido foi negado. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã algumas lições importantes que podemos aprender com essas 3 súplicas, e vamos chegar à conclusão de que Jesus é soberano para responder como quer às súplicas que lhe são feitas. Jesus é soberano para responder como quer às súplicas que lhe são feitas. Você consegue repetir isso comigo? Jesus é soberano para responder como quer às súplicas que lhe são feitas. Então, em primeiro lugar, primeiro momento, Jesus ele atende às súplicas dos demônios. Os versículos 7, versículo 10, versículo 12 vão mostrar para nós a insistência e, para não dizer, o desespero dos demônios
quanto à urgência e à intensidade do pedido feito a Jesus. Eles não queriam ser atormentados e nem serem enviados para fora daquela região. E nós podemos ver, irmão, nós podemos pensar em pelo menos 3 motivos pelos quais Jesus atendeu a súplica dos espíritos malignos nesse episódio. O primeiro motivo pelo qual Jesus atendeu a súplica dos espíritos malignos foi para mostrar a força destruidora que agia naquele homem. As pessoas viam o estado lastimável que se encontrava aquele homem, mas não deveriam ter a noção do que realmente estava atormentando aquele pobre rapaz. O problema daquele gadareno não era uma doença mental, não era um problema de nervos ou algo psicológico. Para aqueles que acham que os demônios são seres mitológicos e a possessão demoníaca é uma fantasia, pode ver nessa história, na história desse pobre homem, que esse tipo de manifestação demoníaca é real. E esse, irmãos, é o único caso no qual Jesus pergunta pelo nome da entidade maligna ao endemoniado. Jesus, ele mantém um certo diálogo com aquela legião. Em nenhum outro exorcismo, Jesus pergunta pelo nome do demônio. É mais plausível pensar que ele pergunta pelo nome porque deseja que o Gerazeno reflita sobre a sua própria identidade e quer que os discípulos percebam a extraordinária força que se levanta contra ele. Irmãos, Jesus, em sua unidade com o Pai, na criação, ele sabia quantos demônios estavam ali operando, agindo na vida daquele homem. Mas as pessoas que estavam ao redor não sabiam. Os discípulos não sabiam. Eles não tinham noção da força opressora que havia tomado conta, se apossado daquele homem. Então, um dos motivos que a gente pode pensar é que Jesus faz isso para mostrar para as pessoas que não era qualquer problema, não era qualquer tormento que estava sobre ele, sobre aquele rapaz, mas havia uma grande força opressora. O segundo motivo que a gente pode pensar pelo qual Jesus atende a súplica daqueles espíritos malignos foi para revelar que o poder que oprimia aquele homem tinha sido vencido. Amém? Então, Jesus mostra primeiramente que havia um grande poder sobre a vida daquele homem. Um grande poder, algo muito poderoso. Mas Jesus mostra que o poder dele era absoluto, que o poder dele era maior. Tanto os discípulos quanto aquele homem precisavam visualizar algo extraordinário para terem certeza de que havia acontecido um milagre no meio deles. Assim como a ação do mal não é uma simulação na vida das pessoas, a libertação também não é apenas um efeito psicológico, mas um fato real, concreto e perceptível. Quando Jesus age, ele age de maneira completa. O texto de 1 João, capítulo 3, verso 8, que diz que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Não esqueça esse texto. O diabo vai tentar te enganar. O diabo vai tentar te oprimir. As circunstâncias vão tentar te derrubar. Mas uma vez que o Filho de Deus se manifestou na sua vida, foi para desfazer de vez as obras do diabo. Amém? Eu queria incluir mais um texto para o nosso crescimento espiritual, para aumentar a sua convicção daquilo que Jesus está fazendo na sua vida. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O diabo não tem mais poder sobre a sua vida. O diabo não pode te fazer você pecar mais. Você não está sujeito a cair nas tentações quando o diabo lhe oferece propostas deste mundo, porque a ação do Filho de Deus na sua vida, ela é completa. Você encontra escape. 1 Coríntios 10, 13, junto com a tentação, Deus te mostra o escape, porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Você não precisa mais se render às paixões pecaminosas. Você não precisa mais viver na escravidão do pecado, porque o que Deus fez em você é algo extraordinário e é algo completo. Amém? Aquele homem ficou totalmente livre, pois o poder do mal que o aprisionava foi vencido. E Jesus mostra isso de uma vez por todas. E o terceiro motivo pelo qual a gente pode pensar porque Jesus atendeu o pedido daqueles demônios, foi para mostrar a todos que os demônios estão debaixo da sua autoridade. Alguém mais poderoso que o príncipe das trevas havia chegado e amarrado valente para libertar aqueles que ainda viviam oprimidos. Os espíritos malignos sabem quem é Jesus. Você pode reparar isso no verso 7, quando eles dizem, ao verem Jesus de longe, o texto fala isso, quando eles viram Jesus de longe, eles já chegaram se prostrando e dizendo, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Se a gente acompanhar com um pouco de mais observação e detalhes na narrativa de Marcos, a gente vai perceber que era de noite ainda. Porque, se a gente lembrar, depois daqueles discursos, das parábolas que Jesus conta, lá em Cafarnaum, no final do dia, Jesus chama os discípulos para atravessarem o mar da Galileia, que é um grande lago, nós já falamos sobre isso. Durante a noite eles enfrentam uma tempestade, e quando eles desembarcam na outra margem, o endemoniado gadareno aparece diante dele. Mas o demônio sabia que quem estava vindo naquele barco era alguém mais poderoso que ele. Era alguém que tinha toda a autoridade. Não era simplesmente alguém investido de autoridade. Não era simplesmente alguém de autoridade superior, simplesmente. Mas era alguém que tinha toda a autoridade. Você vai perceber isso, Mateus 28, 18, Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Eles sabiam que Jesus, quem estava vindo ali, era o Filho de Deus, e que tem poder para expulsá-los, e também poder para mandá-los para o abismo. A verdade sobre a autoridade de Jesus, irmãos, ela é reforçada em Efésios 1, verso 20 a 22, quando Paulo fala sobre o poder de Deus. Ele diz assim, esse poder, Ele, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa terra, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Irmãos, tudo o que há está debaixo da autoridade de Jesus. Tem noção da realidade espiritual que a nossa vida está inserida? Esse texto de Efésios, Paulo fala de
governo, autoridades, poder, domínio, todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, naquele tempo, mas na que há de vir, poderia ser tanto o tempo futuro, que é o nosso tempo hoje, quanto no porvir, quando Jesus voltar. Tudo isso está debaixo da autoridade de Jesus. Saindo um pouco aqui da minha proposta, mas se você der seguimento ao estudo da carta aos Efésios, você vai perceber no capítulo 2, que Paulo diz que Jesus, que Deus nos colocou assentado junto com Jesus nas regiões celestiais. Esse simbolismo de estar sentado com Jesus, a gente pode entender que exerceremos a autoridade que há no nome de Jesus. Por isso, irmãos, que você vai perceber nos evangelhos, no livro de Atos, quando os apóstolos e discípulos do Senhor ordenam aos espíritos malignos que saiam das pessoas, quando eles ordenam isso em nome de Jesus, acontece. Quando você orar por uma pessoa que esteja atormentada, em nome de Jesus, Deus pode agir, não por sua causa, mas por causa da autoridade do nome de Jesus. Você precisa saber disso. Não é uma palavra mágica, irmãos, é um nome impregnado de toda a autoridade, que Deus assim o quis. Os demônios, irmãos, eles só poderiam ir para os porcos se Jesus permitisse. Não sabemos, irmãos, por que os demônios pediram para entrar nos porcos, e nem porque Jesus permitiu. O texto não diz isso. Nós não temos as respostas para os motivos, para esses motivos, mas não podemos negar que Jesus estava no controle absoluto, ordenando ou permitindo. Deus está no controle de cada situação, ou ordenando para que algo aconteça, ou permitindo que algo aconteça. Os demônios estão debaixo do comando e autoridade de Jesus. Eles não são livres para agir fora da autoridade suprema de Jesus. Irmão, se Jesus está contigo, você não precisa temer o mal, porque tudo está debaixo do controle absoluto de Deus. Eu não esqueço, irmãos, quando eu falo sobre isso, Salmo 23, verso 4, sempre salta à minha mente: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consolam. Em segundo lugar, o segundo momento de súplica que acontece foi quando Jesus atende a súplica dos moradores daquela região. Marcos diz no versos 15 a 17, que após ficarem sabendo de tudo o que aconteceu e de verem o ex-endemoniado assentado, vestido e em perfeito juízo, os moradores daquela região ficaram com medo. Eles ficaram com medo. E ao invés deles se aproximarem de Jesus com fé, com alegria, com júbilo pela libertação daquele homem, Marcos fala que aquelas pessoas se aproximaram com medo. E fazendo uma comparação, enquanto os moradores da Galileia, das regiões circunvizinhas, eles iam a Jesus suplicando para serem libertas, curadas, restauradas, enfim, fazia fila, as pessoas se aglomeravam a Jesus,
pedindo socorro. Os moradores daquela região pediram a Jesus que fosse embora. Que fosse embora. Sem dúvida, aquelas pessoas rejeitam Jesus por diversas razões. Temor do desconhecido, medo da destruição da vida econômica da região, 2.000 porcos foram morreram. Então, um baita prejuízo financeiro para aqueles criadores. A gente percebe, irmãos, pode até julgar, dizendo que aquelas pessoas não tinham interesse no homem em si, naquele endemoniado. Seu sistema de valores está distorcido. Eles nem sequer perguntam o que Jesus poderia fazer por eles. Eles querem simplesmente se livrar de Jesus. Irmãos, existe um preço para seguir a Jesus. O preço do discipulado. Marcos vai falar sobre isso no evangelho dele. E para seguir a Jesus, a gente tem que negar a nós mesmos, tomar a cruz, esforçar pela santidade. Claro que Deus estará agindo em nosso coração. A obra que Ele começou, Ele vai terminar. Existe uma cooperação nossa com o Espírito de Deus. Mas tem gente que não quer se esforçar, não quer negar o erro, não quer negar suas paixões. Então é melhor Jesus ir embora, melhor ele sair. E uma lição, irmãos, aprendida aqui, nesse momento, é que muitas vezes a pregação do Evangelho do Reino de Deus pode enfrentar resistências. Porque quando você prega essas verdades, muitas pessoas acostumadas com um estilo de vida se sentirão confrontadas com uma realidade opressora e má, e serão incentivadas, encorajadas a mudar de vida. Só que mudar, irmãos, exige esforço, exige muitas coisas, e às vezes estamos acomodados com a vida que levamos, mas não é a vida que Jesus tem para nós. Aquelas pessoas rejeitaram a Jesus e pediram que ele fosse embora. Embora Jesus tenha triunfado sobre aquela legião de demônios, ele não forçou aquelas pessoas para que o aceitassem. Jesus não impôs a sua autoridade sobre aqueles incrédulos. Jesus simplesmente atendeu às súplicas deles e voltou para o barco a fim de retornar para a outra margem do mar da Galileia. Então Jesus atende os demônios, a súplica dos demônios. Jesus atende a súplica dos incrédulos, daqueles homens maus, podemos dizer assim, dos ímpios. E a gente chega ao terceiro momento de súplica, onde Jesus não atendeu a súplica do gadareno que havia sido liberto. O homem gadareno que agora estava liberto, salvo e em perfeito juízo, ele quer seguir a Jesus e manifesta o seu desejo, suplicando ao seu Salvador que permitisse, que o deixasse ir com eles na viagem de volta. Em seu primeiro pedido, em sua primeira oração, por assim dizer, que ele faz a Jesus, qual é a resposta da oração? Não. Não. E aqui, a gente já ouviu bastante isso, se você ainda não ouviu, que a gente tem 3 respostas de oração, possíveis respostas: sim, não e espere. A espera não é para você desistir de orar, não é para você abandonar a oração, é para você perseverar, é para você continuar na oração.
No caso desse gadareno, não. Essa foi a resposta. Jesus atende a súplica dos demônios, Jesus atende a súplica dos incrédulos, dos ímpios, mas Jesus não atende a oração do crente, daquele crente. E você até pode perguntar, por que Jesus não atendeu o desejo daquele homem? O texto mostra, irmãos, que a recusa de Jesus implica mais do que simplesmente rejeitar a companhia da viagem. Ele fica como testemunha de uma misericórdia que nunca terá fim e traz esperança até os mais distantes. Aquele homem havia sido rejeitado e abandonado por sua família. Ele não tinha ninguém, ele não tinha casa, vivia como morto-vivo. Ele precisava voltar e testificar para a sua família e para todos aqueles que o conheciam a profunda mudança que o Senhor havia feito na vida dele. Mais do que libertá-lo de um mundo angustiante, Jesus o manda de volta para reconciliar-se com sua família e comunidade. Irmãos, nós vemos a preocupação de Jesus aqui com a família. Aquele homem precisava reconciliar-se com sua família. As pessoas daquela região precisavam ver a transformação profunda que havia sido feita na vida daquele homem. E precisavam saber quem é que fez. Legal também, irmãos, que o texto não diz que o homem ficou magoado por não ter recebido, ou melhor, por ter recebido um não como resposta. Ele não ficou aborrecido, porque Jesus não lhe atendeu, porque Jesus não permitiu que ele viajasse de volta. Marcos diz no verso 20, que ele obedeceu e começou a anunciar em Decápolis aquilo que Jesus havia feito por ele. E Marcos fala, todos ficaram admirados. Todos ficaram admirados. Decápolis, irmãos, é uma região formada por 10 povoados, 10 cidades que existiam ali. A gente não tem detalhes, mas a gente pode deduzir que ele saiu. Ele foi o primeiro missionário, irmãos, aos gentios. Por meio desse relato de Marcos, fica claro para nós que Jesus é soberano para responder como quer às súplicas que lhe são feitas. Os demônios que estavam naquele homem e os ímpios, os moradores daquela região, fizeram um pedido a Jesus com súplicas e o Senhor os atendeu. Mas o homem salvo, o crente da história, teve sua súplica negada. Em sua soberania, meus amados irmãos, o Senhor, Ele permite que homens maus façam o que querem. E em sua mesma soberania, algumas vezes Ele diz não para os seus filhos. O não também pode ser uma resposta para uma oração sincera. Em alguns episódios, Jesus pede para que algumas pessoas deixarem suas famílias, que deixem suas famílias para o seguir. Nessa história, Jesus faz o contrário, envia o homem de volta para a sua família. Jesus sabe qual é o melhor lugar onde devemos estar. E o melhor lugar, irmãos, é estar no centro da vontade de Deus. Nós não sabemos o nome deste homem, irmãos. Conhecemos ele como o endemoniado gadareno, ou de Gadara. Mas ele se tornou o primeiro missionário entre os povos gentios. Jesus saiu daquela região, quase que foi expulso, daquela região,
mas deixou lá alguém para dar um testemunho vivo e poderoso da sua graça e do seu poder. Irmãos, lembrando de algo que eu já falei para os amados irmãos, às vezes você pode pensar que você é o único crente da sua família, mas eu quero mudar o único para primeiro. Às vezes você é o primeiro crente da sua família, e é através de você que Deus vai exercer misericórdia e graça no restante dos seus familiares. Deus pode te usar, irmãos. Deus pode te usar. Santifique-se, prepare-se, porque Deus pode fazer maravilhas na sua família. Meu desejo, irmãos, com essa reflexão, é que você confie na soberania de Jesus ao receber as respostas de suas orações. Você possa confiar na soberania de Jesus ao receber as suas respostas de orações. Se recebermos um sim, não é porque nós merecemos, é por graça, irmãos, é porque Ele é bom, porque Ele é bom. E se recebermos um não, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Que o Senhor nos abençoe. Amém?